Às vezes a pessoa passa por um sofrimento tremendo, passa por dificuldades, enfrenta problemas sérios, sofre humilhações e é tanta dor que a pessoa se torna amarga. E há muitos que perdem as esperanças, mas Deus jamais desampara aqueles que esperam nele. Veja o caso de Isabel, a mãe de João Batista. Não fosse por Deus, ele não teria existido. A mãe dele era estéril e já era velha. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, diz apenas que tanto ela quanto seu marido Zacarias eram avançados em idade. Isabel não podia ter filhos, e não ter filhos era para as mulheres hebreias um motivo de grande vergonha e humilhação. A mulher que não tinha filhos era uma pessoa desvalorizada e rejeitada na sociedade. Era como uma árvore seca, não tinha valor nem para os seus próprios maridos. E embora o problema fosse da mulher, isso também afetava o marido, certamente. Mas o casal tinha uma coisa a seu favor. Diz em Lucas capítulo 1, versículo 6, que ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Inclusive Zacarias era um sacerdote. Talvez você esteja também vivendo uma situação semelhante. As coisas não vão bem. Nada está dando certo. Você tem sido alvo de crítica, zombaria, tem sofrido afrontas e às vezes até mesmo dentro da sua casa. E você já não tem mais esperanças de que a coisa mude. Talvez você pense que está tudo acabado, não tem mais jeito. Tem jeito. Fique firme. Veja Isabel, que passou por toda a sua juventude tendo de suportar a afronta dos parentes, vizinhos, conhecidos por não conseguir ter filhos. Isso na época era vergonhoso, era humilhante. Imagine o desprezo que essa mulher teve de suportar a vida toda. A vergonha que ela tinha de carregar. Isso acontece com muita gente hoje. Não digo o caso de ter filhos, pode até ser isso também, mas pode ser uma condição financeira precária. Às vezes a pessoa não tem condições de ter uma casa arrumada, não pode comprar móveis, não pode se vestir bem, não pode cuidar melhor da aparência. E isso às vezes faz com que a pessoa se sinta para baixo. Viver na miséria, na pobreza, acaba com a autoestima de qualquer um. Às vezes a pessoa tem um vício, um defeito físico, um cacuete, que faz com que as outras pessoas a evitem, alguns até zombam dela. Não que a culpa seja dela, mas isso deixa a pessoa envergonhada e a exclui da sociedade. Eu não sei, mas tem tanta coisa que faz com que a pessoa se sinta humilhada, infeliz, deprimida. E era assim que se sentia a mãe de João Batista. Ela suportou tudo isso, mas não pense você que ela suportava calada, não. Claro que sendo uma serva de Deus, ela devia clamar a Ele. Ela devia se queixar da situação. Eu creio que ela conhecia bem a história de Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, que também tinha o mesmo problema. Ela também não podia ter filhos, e depois de rasgar o seu coração para Deus, ela obteve então a bênção. Eu acredito que Isabel também deve ter feito a mesma coisa. E o que aconteceu? Chegou o dia em que Deus atentou para ela, e Ele viu o sofrimento dela e deu a ela um filho. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está mandando dizer para você que está aí infeliz, está para baixo, abatida, se sente humilhada por estar passando por várias privações na vida. Eu não sei qual o motivo da sua tristeza. Talvez a bênção financeira não chega, talvez o casamento, o noivo, a noiva, a namorada não aparece, talvez o problema na família, no trabalho, ou até a falta dele. Sei lá, seja o que for, não desanime. Fique firme. Do mesmo modo que o Senhor atentou para Isabel, Ele também vai atentar para você. Mesmo que ela já tinha até perdido as esperanças de ser mãe, afinal ela e o marido já eram bem avançados em idade, mesmo assim o Senhor lhe deu um filho, porque para Deus não há impossíveis. Isso foi um motivo de grande alegria para ela. Veja a declaração que ela fez quando ela se viu grávida. Ela disse: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Deus atentou para o sofrimento dela. Não haveria de atentar para o nosso sofrimento? Para o nosso problema? Para a nossa humilhação? Para a humilhação que muitas pessoas estão enfrentando?
Se Ele atendeu às preces dela, é claro que Ele também vai nos atender. Afinal, está escrito que Ele não faz acepção de pessoas. Deus conhece tudo o que se passa conosco e tem prazer em atender os nossos desejos. Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele vê as nossas lágrimas, Ele escuta as nossas orações. Nós somos atendidos em nossas súplicas no momento em que nós recebemos o entendimento que nos é dado pela palavra. É dessa forma que Deus se comunica conosco, pela sua palavra. No momento em que nós nos alimentamos daquilo que o Altíssimo nos oferece e entendemos pela palavra o que é que nos pertence, nós então determinamos que aquilo seja real em nossa vida. E acontece. A bênção nos é dada no mesmo instante em que nós entendemos qual é a vontade do Pai para nós. Quem crê, vê a glória de Deus. E aqueles que cumprem os seus mandamentos e se esforçam para jamais lhe desobedecer, estes são bem-sucedidos em tudo. É no momento que o Senhor nos visita, no momento em que nós aprendemos o que Ele deseja de nós e cremos e aceitamos a sua vontade, que a obra é feita na nossa vida. Essa visitação ocorre quando Ele bate na porta do nosso coração e nós abrimos a porta. Então Ele entra e ceia conosco. Isso é, compartilha conosco do seu alimento, da sua palavra. Nos faz compreender a sua palavra. Nos revela o seu plano. O Senhor não gosta de ver nenhum dos seus filhos sendo tocado pelo inimigo, vivendo mal, sofrendo, mas muitos de nós não estamos dando a devida atenção ao que Ele nos revela. E olha que Jesus bem advertiu e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí agora abandonada, vós e a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Às vezes a pessoa lê a Bíblia e não entende. Assim como Jerusalém não percebeu que ali estava o Messias que eles esperavam, e não deram crédito para as palavras que lhes eram pregadas, assim também muitos hoje não conseguem perceber quando Jesus lhes visita. Como os judeus apedrejavam e matavam os profetas, muitos têm desprezado a pregação da palavra, e não é à toa que se sentem depois vazios, abandonados, desprotegidos. Jesus lamentou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Meu irmão, quantas vezes você ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes Deus não bateu na porta do seu coração, mostrando para você o que Ele queria de você e você não deu ouvido? E Ele disse para Jerusalém: eis aí agora abandonada, vós e a vossa casa. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Quantos não estão atravessando um deserto na vida, se sentindo abandonados, distantes de Deus, onde tem falta de tudo? Quantos hoje não estão andando em círculos sem sair do lugar? Lutam, lutam, se esforçam e não saem da mesmice. Porque muitas vezes Ele tentou ajuntar você a Ele, ajuntar você a Ele, através da pregação da palavra. E você não deu crédito. Quantas vezes você desprezou aqueles que foram levar a palavra até você? Por isso está aí hoje, abandonado. Não que Deus o tenha abandonado, mas você abandonou a Deus. Por isso muitos estão lutando, lutando, se esforçando e não chegam a lugar nenhum. Não conseguem nada.
Porque isso acontece com alguns, porque têm desprezado a palavra do Senhor. Não estão obedecendo os seus mandamentos e preceitos, não estão reconhecendo Jesus como Senhor das suas vidas. Quantas vezes ele falou no seu coração e você não deu crédito? Quantos não estão se deixando guiar por seus ensinamentos? Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Deus é muito bom, né? Ele sempre envia pessoas para lhe abrir os olhos, para lhe pregar a palavra. Mas se você continuar tapando os ouvidos para não ouvir, ou continuar escutando de um lado e sair deixando a palavra sair do outro, continuar apedrejando, matando com desprezo os que te são enviados, chega um momento em que ele deixa você seguir o seu próprio caminho. Ao ver que os judeus não queriam, Jesus disse: pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. O mesmo acontece com a pessoa que tem desprezado os ensinamentos do Mestre. Na hora que ela precisar de ajuda, ele não vai poder socorrê-la. Na hora que ela precisar orar, ela não vai encontrar palavras para orar. Isso acontece com muitos. Tem muita gente que não consegue orar, não tem palavras. Aliás, nem tem vontade de orar. Mas quando precisa, não encontra palavras. Por que isso? Porque Jesus se ausentou da vida dela. Ou melhor, ela se afastou dele. E de modo algum essa pessoa o verá novamente, sentirá a presença de Deus novamente, até que ela se arrependa de tê-lo abandonado e o busque de todo o coração. Como Jerusalém, nós não temos entendido o tempo da nossa visitação. E com isso os dias passam e não nos acertamos na vida. Somente quando nós entendemos que pelo sacrifício de Jesus nós temos direito à paz, é que desejamos andar no caminho santo. E Deus é especialista em operar milagres na vida daqueles que temem o seu nome. E a única condição, entretanto, é crer no que ele diz. A bênção do Senhor, ela vem até nós quando nós entendemos a verdade. E a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é para todas as pessoas. Independente de raça, cultura, cor, religião, não importa quem seja e nem onde vive. Deus tem prazer em olhar para nós e nos iluminar, isso é, nos revelar a sua palavra. E nos fazer conhecer a verdade e nos dar, por meio da fé, condições de tomarmos posse do que nos pertence. Quando uma pessoa decide deixar o caminho do erro e andar com Deus, essa pessoa se torna uma pessoa qualificada para ser usada pelo Senhor. E Deus então começa a guiar essa pessoa, dando a ela o conhecimento e a visão de coisas que uma pessoa no seu estado comum não consegue perceber. A pessoa que dá atenção ao que Deus diz e se esforça por agradá-lo, a essa Jesus não considera servo, mas sim amigo. No livro de Gênesis, capítulo 18, nós vemos que Abraão conseguiu o título de amigo de Deus. E tamanha era a consideração que o Senhor tinha por ele, que quando Deus ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquele povo, o Senhor decidiu que não o faria sem antes revelar a Abraão. Está escrito assim em Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado.
e se não, sabê-lo-ei. E então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Então o Senhor começa dizendo aqui: ocultarei eu a Abraão o que faço? Meu querido, minha querida, procure ser amigo de Deus, como Abraão o foi. Quando os nossos caminhos são agradáveis a Ele, Ele não nos deixa sem direção. Deus pode te revelar o que o inimigo está tramando, algo que ele planeja fazer contra você, ou contra um familiar, ou em algum setor da sua vida, no seu emprego, na sua fonte de renda, na sua saúde. E você então, tendo sido avisado com antecedência, você se prepara, ora a Deus e Ele muda a situação. Quantas vezes o Senhor de antemão me alertou sobre coisas que estavam tramando, coisas que, se não fosse mesmo por Deus, eu jamais teria sabido. E quem sabe iria cair como um patinho. Mas graças a Deus que Ele me revelou antes que acontecesse. E sucedeu assim como me foi revelado. E eu vou te dizer, o inimigo quebrou a cara. E não foi uma nem duas vezes, não. Não há amigo melhor do que o Senhor. Você deve estar pensando aí, esse cara está blasfemando, como é que ele pode ser amigo de Deus? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que eu sou amigo de Deus? Foi Jesus quem disse, ora. Eu tenho testemunho para dar. As muitas coisas que o Senhor já me revelou testificam sobre isso. E você também, se você quiser, você pode ser amigo de Deus. Não é difícil. E é para todos os que querem. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15, no versículo 14. Diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É fácil ser amigo de Deus. Basta fazer o que Ele manda. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Aliás, antes que eu me esqueça, deixa eu passar aqui um recado para as nossas autoridades. Eu senti no coração de passar. Tem uma palavra em Provérbios capítulo 14, versículo 28, que diz assim: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína do príncipe. Então pense nisso, você que exerce alguma autoridade sobre a população da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não é levando o povo à ruína que você vai obter sucesso na sua administração. Aliás, Provérbios 16:12 diz que abominação é para os reis a prática da impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. O recado é para você que tem o governo nas mãos, que foi eleito para defender o seu povo, lutar pelo bem-estar da nossa gente. Você foi colocado como um rei. O poder lhe foi dado para fazer o bem e não o mal. Medite nisso e você vai entender o quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Talvez seja muita presunção da minha parte achar que alguém tão importante estaria me assistindo. Mas eu sou apenas alguém que crê em Deus. E eu creio que se Ele me deu essas palavras para transmiti-la, é porque Ele sabe que do outro lado vai estar alguém que precisa ouvi-la. Tomara que ouça. Salmo 2, versículo 10 diz: por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Não são palavras minhas, são palavras de Deus para você. Então, se você estiver ouvindo, leia o Salmo de número 2 e também os capítulos 14 e 16 do livro de Provérbios, porque Deus tem mais para te falar. Agora vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje, então. Eu estava falando aqui que é muito bom, é muito fácil ser amigo de Deus. Voltando então ao texto de Gênesis, capítulo 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as famílias da terra. Deus já havia decretado o sucesso de Abraão. Não havia nada mais que podia impedir de ele prosperar,
Meu irmão, não tem nada que pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. O diabo não tem condições de atrapalhar o plano de Deus. Ele não pode tirar você da presença do Senhor, a não ser que você mesmo deixe de buscar ao Senhor. O versículo 19 diz: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação, e com uma finalidade. Diz aqui no versículo 19: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. O Senhor nos escolheu para essa mesma finalidade. Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida, mas para isso é necessário que você não só guarde o caminho dele, como também faça com que a sua casa, os seus filhos, pratiquem a retidão e a justiça. Você já parou para pensar no plano que Deus tem para você? Ore a Deus, porque Ele vai te mostrar. Agora é preciso se preparar. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é só você conhecer a Bíblia e saber recitar os versículos de cor e salteado, não. É você viver a palavra de Deus no seu dia a dia. É você ser aquela pessoa decidida: eu sou de Deus, não vou me sujar com nada, não vou deixar o diabo me usar, vou me santificar, vou me consagrar, vou servir ao Senhor, custe o que custar, e nada vai me tirar da presença de Deus. Isso é ser amigo de Deus, é fazer conforme Ele manda. Agora, não adianta ter cara de santinho, de santinha, e não viver de acordo com a palavra. Deus conhece a mim, conhece a você, e ninguém consegue enganá-lo. Ele disse de Abraão: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça. Tem uma tradução da Bíblia que diz: porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que acerca dele tem falado. O Senhor conhece tudo. Ele sabia que podia fazer vir sobre Abraão todas as bênçãos que ele havia prometido, porque ele conhecia a fidelidade de Abraão. Ele conhece a minha fidelidade. Ele conhece a sua fidelidade, ou a falta dela. Deus sabia que Abraão não só lhe era fiel, como também ele haveria de ordenar aos seus filhos depois dele que guardassem o caminho do Senhor. Será que o Senhor também está vendo essa fidelidade em você? Será que Ele está vendo isso em mim? Tem pessoas que nem elas mesmas são fiéis em guardar o caminho de Deus, quanto mais os filhos. Deus não vai dar prosperidade para uma pessoa que não respeita os seus estatutos e as suas leis. Primeiro porque elas não são fiéis, e depois porque os seus filhos haverão de herdar o que Deus dera a elas. Como Deus pode abençoar uma pessoa que não lhe é fiel, que vai fazer mau uso daquilo que Ele lhe deu? Não vai. E se assim é com as coisas materiais, quanto mais com as coisas espirituais. Como o Senhor Deus vai confiar os seus segredos, os seus mistérios, os seus dons nas mãos de uma pessoa insensata, ímpia, que não tem respeito pela sua palavra? De modo algum isso vai acontecer. Conforme está escrito no Salmo 25, versículo 14, o segredo, quer dizer, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem.
Tem tradução que diz: o conselho do Senhor é para aqueles que o respeitam, e ele lhes fará saber a sua aliança ou o seu pacto. Isso que aconteceu no passado foi escrito para nos servir de exemplo e para nos abrir os olhos, porque Deus continua o mesmo. No passado ele escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação. Hoje ele quer fazer o mesmo de mim e de você. Mas você tem que andar no caminho. Tem que ser um servo, tem que ser uma serva de Deus, porque às vezes a pessoa aparenta ser uma coisa, mas não é. Tem pessoa que vai muito bem até alguém lhe pisar no calo. Quando alguma coisa acontece que mexe com ela, então, como se diz aí, ela roda a baiana, sobe nos tamancos, né? Faz tudo o que não devia, se esquece completamente que ela é uma pessoa de Deus, que é de Jesus. E na verdade ela não é. Ela pode até pensar que é, mas não é, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem não ouve a voz de Jesus não é de Jesus, não é ovelha dele. Então, se você é uma pessoa esquentadinha, tem que pedir perdão, tem que se firmar com Jesus, porque Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então busque viver em paz, santifique-se, não deixe que saia da sua boca palavras que não edificam, não pratique atos que vão te afastar de Deus, que vão manchar as suas vestes espirituais. O modo como você é visto no mundo espiritual é o que conta. Anjos e demônios veem você da forma que você é em espírito. A sua aparência carnal, ela não diz nada. O que importa é o que você realmente é. Então cuide-se. O Senhor tem um plano em cada um de nós. Não importa a sua idade. Não importa a minha idade. O que importa é a nossa fé. É a nossa fidelidade para com Deus. Não tem essa de que o meu tempo já passou. Não. O seu tempo é agora. O meu tempo é agora. Está escrito em 2 de Pedro 3:8 que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E mais, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Então, meu querido, minha querida, não desanime nunca. Busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Coloque-se diante dele. Coloque os seus planos diante dele, os seus desejos. Espere em Deus. Seja fiel, lute em oração, leia a Bíblia, conheça, tome posse de cada promessa, porque Deus pode e quer cumprir na sua vida cada uma delas. Chegou a hora da oração. Eu vou orar com você agora. Mas antes eu gostaria de te falar duas coisas. Primeiro, que nós temos centenas de vídeos no nosso canal do YouTube e que você deveria assistir. É um curso bíblico que você não encontra em nenhuma universidade do mundo. São ensinamentos preciosos que vão fazer de você uma pessoa grande na fé e com certeza vão te ajudar muito. Você deveria acessar o nosso canal e assistir todos os vídeos. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que, infelizmente, as mídias sociais não têm muito interesse em divulgar a palavra de Deus. Vídeos inúteis e coisas que não prestam são indicados a grosso modo. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, eles não se mostram interessados. Mas no fundo nós sabemos que isso não vem apenas do homem, não. Isso vem das profundezas do inferno. Trata-se de uma luta espiritual do reino das trevas contra o reino da luz. E o diabo usa os que estão na mão dele para tentar esconder a todo custo a mensagem de Deus para você. Nós que somos de Deus, nós não podemos ficar de braços cruzados. Então eu quero pedir a você que é uma pessoa de Deus, que divulgue o nosso canal entre os seus amigos e seguidores do Facebook. Está na tela aí o link do nosso canal. Você deve copiar, compartilhar isso no seu Facebook, compartilhar o link do nosso canal, os vídeos. Vamos fazer algo de bom para os nossos semelhantes. Do mesmo modo como a pregação da palavra tem ajudado você, tem trazido fé ao seu coração, tem muitas pessoas precisando de ajuda. E Deus conta conosco para pregar o Evangelho para cada criatura. Por que você não faz uma coisa? Envie um convite para os seus amigos do Facebook para conhecer o nosso canal. Eu tenho a certeza que eles vão te agradecer.
E mais, eles vão passar a ver você com outros olhos. Pode ter certeza, porque Deus estará te abençoando. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu sei que Tu não tens prazer em ver nenhum dos Teus servos, nenhum dos Teus filhos sendo ridicularizado, vivendo mal e sofrendo por qualquer motivo. Por isso eu te peço, cumpra em nós tudo o que tens prometido, pois só assim nós poderemos viver de cabeça erguida, não tendo do que nos envergonhar. Senhor, Tu és a nossa verdadeira justiça. Senhor, meu Deus, eu não posso deixar de pedir que o Senhor venhas dar um basta na ação destes que têm se levantado para causar o pânico, o medo, a destruição na vida do Teu povo. Pai, levanta-te em socorro dos Teus. Livra-nos dos homens violentos e sanguinários e destes que, com arrogância, pensam que podem tudo e dizem no seu coração: Deus não está vendo. Oh, meu Deus, eles estão preparando as suas armadilhas e unidos eles conspiram contra o Senhor e contra o Teu povo. Mas do seu trono celeste o Senhor se rirá deles, e no seu devido tempo o Senhor os repreenderá com ira e com seu furor os confundirá, e fará cair sobre eles grande pavor. Pai, em nome de Jesus eu venho abençoar todas essas pessoas que estão me assistindo, todas as que deixaram os seus nomes no YouTube, no Facebook, e também todos os que estão ligados na fé neste momento. Alguém triste, alguém angustiado, alguém sofrendo, alguém necessitado, alguém passando por humilhação na vida. Pai, olha para essa pessoa que perdeu a motivação, perdeu o interesse pela vida. Essa pessoa que tem sofrido humilhações constantes. É o filho e a filha que não respeita, o marido que não respeita, a esposa que virou a cabeça, a filha que se perdeu, o ente querido que enredou por caminhos não bons. Ah, meu Deus, tem pessoas que já não têm mais vontade de sair de casa, pessoas que não conseguem mais nem olhar para os vizinhos porque se sente inferior, gente que se sente envergonhada pela vida que leva, pessoas que tinham tudo para viver feliz, mas não estão sendo, estão vivendo oprimidas pelo mal. Olha também para essa pessoa que perdeu o emprego, para essa outra que não está conseguindo ver uma saída, uma solução para o seu problema. Senhor, Tu és a solução, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então venha, meu Deus, vem com o Teu poder, estenda a Tua mão, toca no local da dor, no local da enfermidade, opere sinais e maravilhas, faça, Senhor, uma mudança completa nessas vidas. Essa pessoa que está desesperançosa, que está amargurada, que não sabe mais o que fazer, visita essa pessoa agora, Pai. Dá o alento, fortalece essa pessoa. Pai, ajuda essa pessoa que está pedindo a Tua ajuda. Abra as portas da prosperidade, desamarra os caminhos, guia os passos dessa pessoa para que ela alcance a vitória. Tira o nosso opróbrio, Senhor. Tira o motivo de escárnio, tira a humilhação. Assim como o Senhor deu a Isabel um filho quando ela já não tinha mais esperanças de engravidar, devido à sua idade avançada, dá também a essa pessoa o que ela precisa para se levantar, para erguer a cabeça e viver uma vida digna. Ainda que tudo ateste o contrário, ainda que nem ela própria tenha mais esperanças, muda a situação dela. Pai, endireita o que está torto, levanta o que está caído, renova as forças do cansado, dá vida ao que está moribundo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu amarro o espírito do mal que se encostou nessa pessoa, que está tirando a paz, a alegria, que está oprimindo essa vida. Ô demônio, você que tem feito a vida dessa pessoa andar para trás, essa pessoa está diminuindo, essa pessoa está definhando, você está roubando a saúde, as forças dessa pessoa, você que tem causado dores pelo corpo, que tem causado os mais diversos tipos de problemas. Em nome de Jesus, eu te amarro, eu te acorrento, eu paraliso a tua obra, desfaço o teu mal agora e te ordeno, espírito do inferno, seja você quem for, sejam quantos forem, todos vocês estão agora amarrados, acorrentados, suas obras estão desfeitas, os teus males estão destruídos pelo poder que há no santo nome de Jesus, e eu te ordeno agora. Pega o teu mal, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Pega tudo que te pertence. Vai embora.
saia dessa vida, em nome de Jesus. Você que orou comigo, receba a bênção agora, em nome de Jesus. Diga assim seja. Graças a Deus.